O programa desta noite deslocou-se, de Livros com Rumo, deslocou-se ao polo de Azorém, da Universidade do Minho, para falar com duas professoras, investigadoras, estudiosas, interessadas por aquilo que é a área da arquitetura, sabendo que a arquitetura é algo de banda larga que serve, ou pelo menos dá aso e possibilita muitas definições, concepções e até criações ou recriações sobre aquilo que normalmente também circunda homens e mulheres em sociedade. Ou seja, não é só a habitação, é a disposição urbanística, também é a cultura ancestral que se tenta olhar ou recriar sobre essa mesma cultura para harmonizar e satisfazer a vida dos cidadãos, neste caso cidadãos e cidadãs também no seu cotidiano, mas dizia eu que, mais que justo, falar com a Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, que por esta altura também comemora os 26 anos de vida à volta disso. Pelo menos a barreira, setembro, foi um decreto-lei que foi autorizar que esta escola começasse a ter a designação que é e o seu funcionamento pedagógico, didático, entre ensinantes e aprendentes, no caso. Docentes e discentes, aqueles que imaginam um futuro na área da arquitetura. A escola, primeiro, esteve na dependência do reitor, do seu reitor, no seu início, e depois autonomizou-se como escola, como muitas escolas, ou todas as escolas da própria universidade. Julguei eu do maior interesse falar com duas docentes desta escola, a professora Cidália Ferreira Silva e também a professora Maria Manuel Oliveira. Disse-o assim, só por questões de ordem alfabética, porque em termos de pertença à escola, provavelmente em exercer grau, ou pelo menos funções de ordem burocrática ou organizativa, a professora Maria Manuel Oliveira também já foi presidente ou diretora da escola. De qualquer das maneiras, em traços largos, é este o objetivo, dar a conhecer, ou um mundo alargado, darem-se a conhecer os objetivos iniciais. Eu sei que a professora Maria Manuel Oliveira começou no Porto, trabalhou também em Angola, na Faculdade de Engenharia e Arquitetura em Luanda. A professora Cidália Ferreira Silva, penso, se tiver algum erro meu, como dizia o outro, má fortuna minha, não é? Isto, o poeta, de qualquer das formas, esteve quase sempre ligada no seu percurso à própria, ou esta universidade, a Universidade do Minho. Como é que começa o sentido da arquitetura na Universidade do Minho, sabendo que nós, mais ou menos, as próprias universidades novas, criadas logo na transição do 24 de 1974 para o 25 de 1974, as universidades novas, no seu início, tiveram quase essencialmente aquelas licenciaturas canónicas, ou as licenciaturas ditas tradicionais, reformuladas com uma designação. A arquitetura veio mais tarde, aparece mais tarde nestas universidades novas, sabendo nós que o Norte, o Minho, o Douro, também é uma zona a necessitar de intervenção arquitetónica, mas não só, porque, penso eu, quem nos está a escutar, os objetivos da arquitetura são sempre globais, no bom sentido, é para o planeta, os formandos que depois, habilitados a exercer a profissão, vão para o mundo. É um bocadinho assim. Como é que foi este percurso até hoje, até agora, neste dia que estamos conversando, 26 de setembro de 2023? Bom, suponho que essa pergunta talvez tenha que ver neste momento mais comigo, que estou de facto desde o início, desde a formação da escola. Aliás, lembro-me que quando, exatamente como disse, a escola era inicialmente um departamento de arquitetura na dependência direta do seu reitor, mas com um impulso muito grande e uma direção próxima
de facto, com o professor Carlos Bernardo, que na altura era vice-reitor da Universidade, estava aqui ligado à Escola de Engenharia e, portanto, é, na verdade, um dos grandes impulsionadores da Escola de Arquitetura. Tanto quanto sei, enfim, e nos apercebemos na altura, a Universidade do Minho sempre teve esta ambição, enquanto universidade matricial, portanto, que é um modelo um pouco diferente das universidades napoleónicas anteriores, portanto, falar há pouco nas universidades novas, de facto, o Minho e Aveiro são duas universidades, enfim, Évora também mudou de estatuto na altura, mas é criado já, portanto, uma perspectiva mais contemporânea, digamos assim, em termos daquilo que é a composição e a articulação entre as várias áreas de saber e as disciplinas. E, portanto, aqui, nesta ambição que o Minho tinha de ser também uma universidade de banda larga, como estava a dizer, em relação às várias áreas científicas, ao fim, enfim, de alguns anos já de estabelecimento, havia essa percepção muito clara de que seria muito importante introduzir, a par com as outras áreas científicas que já cá estavam instaladas, mais canónicas também, como referia, mas de instalar também aqui áreas ligadas digamos, a uma concepção artística e criativa que, de alguma forma, viessem também alimentar, a partir de outras fontes, o que as matérias e as áreas científicas que já cá existiam. E, portanto, a arquitetura surge com naturalidade, nomeadamente também aqui em Guimarães, uma vez que a Escola de Engenharia aqui estava sediada. E, portanto, acho que sim, que foi uma visão muito interessante, uma visão do futuro também, e uma visão alimentadora e inspiradora para o cruzamento que sempre esteve também, eu diria, na origem destas universidades matriciais, é que este cruzamento fosse frutífero e, portanto, ampliasse entre os vários conhecimentos aquilo que era talvez áreas um pouco mais restritas do ensino, nomeadamente. E, portanto, aqui em Guimarães surgiu a Escola de Arquitetura nessa perspectiva, muito relacionada com a Escola de Engenharia, de facto, mas também com as áreas das ciências sociais, porque a arquitetura, de facto, tem uma componente fortíssima na sua base, no seu suporte de relação com o mundo, como dizia, com todo o mundo e com todas as escalas de intervenção, se quiser, e, naturalmente, as áreas das ciências sociais são fundamentais para aquilo que é o suporte da prática da arquitetura. Aqui em Guimarães estava a Escola de Engenharia a funcionar, já em pleno, e a Escola de Arquitetura, portanto, surgiu como uma espécie de um tema que poderia, de facto, enriquecer perspectivas e para a própria arquitetura também estar nesta proximidade das áreas mais técnicas da engenharia também seria, e é, evidentemente, a tecnologia também é fundamental no exercício da arquitetura. Portanto, é nessa perspectiva abrangente, alargada, que a Escola de Arquitetura surge, indo buscar à Escola do Porto, à FAUP, à Faculdade de Arquitetura do Porto, um suporte didático ou pedagógico científico e de uma longa tradição e de muita qualidade que ajudou e, portanto, fez parte desde o primeiro momento da comissão instaladora do curso de Arquitetura. E, portanto, com o professor Carlos Bernardo, também na altura com o professor José Vieira, o professor José Mendes também, portanto, gente que vinha da engenharia, mas vem o professor Fernando Távora, o professor Alves Costa, Domingos Tavares, Sérgio Fernandes, etc. Portanto, e de desenho também, o Joaquim Vieira, que são, portanto, que eram pessoas que tinham um enorme conhecimento, se quiser, da construção de uma escola contemporânea do ensino da arquitetura. E, portanto, é nessa conjuntura e nessa perspectiva agregadora e mutuamente inspiradora que, de facto, a arquitetura, que surge a Escola de Arquitetura. De qualquer das formas, e a professora Cidália fará a ponte daquilo que iria agora também enunciar, mas a minha pergunta, quer dizer, o tema, e é sempre para as duas professoras responderem, quando muito bem entenderem no caso, mas quando se olha para a arquitetura, aquilo que é, vamos lá, o panorama
porque a arquitetura, como todas as artes, no fundo, quer dizer, esta escola é a Escola de Arquitetura, Artes e Design, design industrial ou não, porque a zona do Vale do Ave é sempre uma zona receptiva, eventualmente, a estes pressupostos que estão no enquadramento, na abstração e na criação de uma escola como esta. Mas aquilo que normalmente se coloca, independentemente de modas, porque em moda os jornais referem à arquitetura, os prémios de reconhecimento a arquitetos, a professora Maria Manuel falou no professor Fernando Távora, no professor Alexandre Alves Costa e outros professores da Escola do Porto, da Arquitetura do Porto, mas até que ponto é que uma escola como esta e as escolas que surgem por aí, algures, não é? Algures no bom sentido, quer dizer, as outras que existem no país, até que ponto é que se percebe que dentro da própria escola há, apesar do apadrinhamento, ou pelo menos o incentivo inicial de uma escola matricial, se quisermos, assim neste sentido, ou referencial, como é a Escola do Porto, as pessoas, nomeadamente a direção pedagógica, científica, criativa, de quem está numa escola como a Escola de Arquitetura de Guimarães, solta, passo o exagero da expressão, o grito de Ipiranga. A nossa escola é esta. A partir de agora, o testemunho foi recebido, bem recebido, mas a nossa identidade, se quisermos, há consciência de uma identidade da escola, trabalham para nesse objetivo. Como é que, para quem, vamos lá, nos escuta que terá um filho ou uma filha potencialmente daqui por uns 10 anos candidato ao curso de arquitetura, ou arte, ou design, poderá, em abstrato, escutar, ouvir e decidir e gostar e sentir-se, vamos lá, com algum conforto nessa perspectiva que eventualmente possa equacionar. Bom, eu penso que posso agarrar nesta pergunta. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Olá. Boa noite, António, boa noite, Maria Manuel. É um pouco difícil entre colegas estarmos a falar com o título de professor. E como é um contexto, digamos assim, de alguma informalidade, penso que podemos registrar assim. Bom, eu diria que é o seguinte, esta escola foi-se construiu-se nesta base muito, digamos, robusta, com este alicerce e estes mestres, mas depois acho que todos nós tentámos fazer aqui nesta casa, com os alunos também, um percurso que os próprios mestres fizeram, não é? Eu acho que os mestres, o que os mestres requerem de nós não é só uma celebração, é com certeza a referência a eles, não é? E dar-lhes a eles o crédito que eles têm na nossa formação, porque são para sempre os nossos mestres, mas também ir questionando, ir-nos adaptando àquilo que são as exigências contemporâneas e as exigências dos territórios com os quais estamos a trabalhar. Um aluno que venha para esta escola, o que é que ele pode encontrar? Eu penso que pode encontrar dois aspectos que distinguem a nossa escola de outras escolas. Isto não é qualificativo para dizer que a nossa é melhor. Sim, claro. O que é que difere aqui? Difere, penso, em dois aspectos. Por apresentar um currículo, para além de ter as três áreas, não é? De neste momento ter uma oferta pedagógica que não se resume só à arquitetura, tem as artes visuais e o design de produto, tanto ao nível da licenciatura como do mestrado. Eu diria que quando se pensa na arquitetura, porque penso que é nesse campo que estamos um pouco a refletir, com mais profundidade, tem um curso que é bastante diverso. Portanto, o plano de estudos permite que os alunos façam e vão desenhando o seu próprio caminho. Claro que há uma estrutura, que é aquela... Todos os cursos em qualquer parte do mundo têm que ter uma estrutura curricular, não é? Mas de facto, principalmente a partir do segundo ciclo, portanto, ao nível do mestrado integrado no segundo ciclo, tem três áreas: a cultura arquitetónica, a construção e tecnologia, a cidade e território, que permite a seleção, permite aos alunos, de facto, irem construindo o seu próprio percurso, para além de oferecer uma série de opcionais que também permite esse enriquecimento. Eu acho que esse é um dado importante, sempre contrariando, isto foi uma discussão que nós tivemos
quando tivemos que todas as escolas em Portugal tiveram que adaptar o curso a Bolonha, e acho que foi um momento Claro, muito... claro. Eu lembro esse momento com bastante carinho, porque foi um momento muito intenso para nós, enquanto docentes, ali pelo ano 2005, estarmos em grandes conversas, grandes noitadas, a discutir quais eram os princípios de base, por onde é que nos íamos guiar, e de facto, penso que isso é uma das características. A outra das características é ser um lugar de grande proximidade, de facto, porque é uma escola pequena, é uma escola que tem este edifício fantástico, que nos permite o encontro entre professores e alunos, e entre alunos de vários anos, com uma grande facilidade. Portanto, aqueles encontros são fundamentais, e que está comprovado cientificamente também que, de facto, a aprendizagem se faz não só no ensino formal, mas muitas vezes é neste encontro informal, no corredor, quando eu tenho vergonha de perguntar em frente a toda a turma e encontro o professor e encontro um colega de outro ano. Penso que essas duas características são características diferenciadoras. Depois, se puder, não sei se é este o momento, mas de facto eu própria também vim de uma escola que já é uma escola recente, porque eu estudei em Coimbra, ao contrário dos meus colegas. Claro. Portanto, já foi uma escola, em termos públicos, criada depois das grandes escolas de arquitetura, que vinham das escolas das Belas Artes, não é? De Lisboa E do Porto. Portanto, também eu, enquanto na minha formação tive este cruzamento entre professores que vinham da Escola do Porto, o professor Alves Costa, o professor Fernando Távora, mas depois também professores da Escola de Lisboa, o professor Gonçalo Birne, foi até há pouco tempo presidente da Ordem dos Arquitetos, o professor Estes Ferreira. Portanto, tive grandes mestres que vieram, o professor Mário Kruger, que foi o primeiro arquiteto em Portugal a fazer o doutoramento, numa altura em que de facto não havia, nas Belas Artes não tínhamos doutoramentos, não é? Portanto, o professor Mário Kruger fez o doutoramento dele em Cambridge e vinha com toda esta digamos assim, este pensamento de como fazer investigação em arquitetura, investigação científica, que é uma coisa sobre a qual ainda hoje discutimos muito, o que é isso da investigação e como se faz a investigação em arquitetura, e só isso dava-nos outro tema de conversa. Mas, de facto, eu acho que essa diversidade, e aqui penso que temos algo muito importante em comum, que foi o facto do professor Manuel Fernandes Sá, em 2001, 2002, vir a convite da professora Maria Manuel, criar o projeto do quinto ano, que foi nesse ano também que eu fui convidada para vir como monitora para aqui. Eu tinha sido durante 3 anos e meio monitora em Coimbra, na escola onde eu tinha estudado, e de facto o professor Manuel Fernandes Sá fez na altura, naquele ano, acho que foi um ano seminal, no sentido em que até àquele momento, nas escolas de arquitetura, tanto quanto eu sei, porque isto é sempre limitado ao nosso conhecimento, o lugar do projeto era ou o centro histórico ou a periferia, portanto, o primeiro anel periférico das cidades. E com o professor Manuel Fernandes Sá inaugurou-se um outro tema aqui na escola, que foi começarmos a trabalhar, na altura em Vila das Aves, neste território, ter o território do Ave como território de projeto. Portanto, acho que aí teve a semente de tudo o que depois veio a ser feito na área de cidade e território aqui na escola, e que tem pronto, uma longa história que depois podemos falar melhor sobre isso. Podemos falar melhor um bocadinho mais adiante. Sobre este tópico, aquilo que também e ficaremos aqui, normalmente também aquela questão mais prática, ou mais elementar, quase um bocadinho prosaica, que é as escolas de arquitetura são sempre muito procuradas. Há alunos e alunas, no caso, suficientes, quase que ficam ocupados logo na primeira fase de candidaturas. As notas de acesso também são elevadas. Aquelas questões dos rankings que se levantam sempre aqui, mas eu sirvo-me disto para lhes perguntar a inversão do paradigma neste sentido. A ser assim, porque é assim, porque o é facilmente constatável. O que é que uma escola de arquitetura, que é neste caso a da Universidade do Minho, estes rapazes e raparigas que quando acabam, adultos, não é? Acabam o curso, o que é que a vida lhes poderá dar, o que é que eles irão fazer? E é aquele lado aqui um bocadinho cínico da minha parte que entra, que é
Fala-se muito de arquitetura. Eu conheço alguns jovens arquitetos, dir-me-ão, e eu aceito já sem qualquer discussão, a educação é um bem que não tem preço, independentemente do que as pessoas possam ou não fazer com essa mesma educação. De qualquer das formas, quer se queira, quer não, há o lado mais pragmático, o lado mais utilitário, funcional, que se calhar também as atormenta. O que é que, ou pelo menos as faz pensar, o que será destes jovens? O que é que a arquitetura poderá, assim, sem aquela condescendência, o paternalismo e tal, e coisa, não, uma idealização à volta do papel, porque um bocadinho à bordia todos nós desempenhamos o nosso papel, não é? De qualquer das formas, como é que isso fica, o que é que a sensação, o conhecimento que tem desse pós 5 anos ou 6 em Azureiro, ou no Porto, ou em Lisboa, ou em Coimbra, ou em qualquer das escolas? Bom, não será só para os arquitetos, mas a vida hoje em dia não está fácil. Claro. E não está de todo fácil para as pessoas que acabam a arquitetura. Talvez isto já se diga há muitos anos e noutros contextos, mas neste momento em Portugal, de facto, temos muitos arquitetos, temos um tecido profissional que está muito condicionado pelas leis do mercado, e temos muita gente que após o curso se sente um pouco desiludida com aquilo que a vida depois lhes oferece em termos profissionais. É um facto. Sobretudo porque eu penso que quando se escolhe arquitetura, que nos leva a todos a escolher arquitetura, é porque é uma área em que, primeiro, se pode exercer um sentido criativo forte, mas é que é um sentido criativo muito orientado àquilo que é algo que tem que ver com construirmos um mundo melhor. E, portanto, há uma grande dose de esperança, se quisermos, e de possibilidades de contribuição, também deste ponto de vista social, e, na verdade, muito comprometido, com um compromisso muito grande com a transformação do mundo, nesse sentido. O curso de arquitetura é também um curso bastante interessante, no sentido em que nós dizemos, há uma frase... Sem quebrar o raciocínio, é possível hoje, exemplo, uma intervenção, uma criação na área da arquitetura como o conhecido e muitas vezes estudado, não é? Projeto SAL do arquiteto Cisa Vieira. É possível, porque falou, até que ponto é que a política, esse bem-estar, é ideológico, não é? Agora já estamos a entrar no mundo das ideias de arquitetura e como ideologia, se quiserem, nesse sentido, mas falou na Vila das Aves, a tentativa de o enquadrar no território, o Val do Ave. Como é que isso é possível? Tornou-se uma miragem ou é só em termos de, vamos lá, anseio, ou uma espécie de reverie que nos quase remete à saudade do spleen de Baudelaire pela Paris, ou a Paris do Haussmann, porque é que o Haussmann faz aquilo e não sei o quê. Portanto, todas estas... Eu penso que temos várias hipóteses de resposta, se calhar algumas contraditórias entre si. O Baudelaire, porque o Baudelaire, assim, um bocadinho à maneira do Walter Benjamin, aquela coisa do flaner, de passear e o fruir, essas coisas podem ser, digo eu, não sei. Eu penso que há um aspecto aqui importante que é, ainda voltando à pergunta anterior, só para pegar nesse ponto, que é se o curso de arquitetura de facto é um curso para formar arquitetos para trabalharem, e é apenas só isso, no mundo precário que temos, não é? Hoje, principalmente em Portugal, e que de facto as condições de trabalho são muito débeis, muito frágeis,
também muitas vezes, não sei se foi à custa de um certo romantismo também nosso, porque a paixão, a grande paixão que temos, às vezes acaba por vedar, parece que não temos direito a um trabalho digno, não é? Porque esse direito à paixão e o trabalho digno é como se a paixão conseguisse compensar, mas a verdade é que não compensa, porque ao final do dia todos precisamos de ter um ordenado, a não ser que voltemos de facto àquele mundo em que somos os artistas, que temos o mecenas e que estamos a trabalhar. Não é? E não é nesse mundo de todo que estamos a trabalhar, e eu acho que também não é nesse mundo que formamos os nossos alunos aqui. Portanto, mas ao mesmo tempo também me parece que um curso de arquitetura tem que ter tem que ser um sítio onde o pensamento crítico possa existir. Portanto, não pode ser só um sítio onde formamos arquitetos para o mercado de trabalho como ele está formado. Portanto, aqui há uma dificuldade, que é, nós temos estes problemas no mercado de trabalho, estamos a formar arquitetos para irem trabalhar, ou estamos a formar pessoas que pensam o mundo e que são críticas em relação à forma como o mundo está a ser, o mundo no sentido até concreto de como é que o dia-a-dia das cidades está a ser gerido, como é que as políticas estão a ser colocadas em prática, tudo isso. Depois aqui isto conecta com o outro lado da realidade. De facto, o próprio Gonçalo Bir, numa entrevista que deu ao Jornal Público, falava disso, e nem seria preciso citá-lo, mas de facto abordava essa questão. Nós não temos arquitetos na política. E, portanto, essa ausência, tivemos o arquiteto Nuno Portas, não é? Foi graças ao arquiteto Nuno Portas que o programa SAL existiu. Temos a arquiteta Helena Roseta, e temos a filha da arquiteta Helena Roseta, mas, de facto, há essa falta de arquitetos na política. Como é que nós temos mais arquitetos na política? É uma pergunta, não é? Como é que nós, não estando na política, mas depois também é algo muito complexo, porque a política, o que é a política hoje? Também é um ponto de discussão que é de grande polémica. É a política dos partidos ou é a política da polis? Não é? É a política que defende o bem comum. E o que é esse bem comum e quem são as pessoas que defendem o bem comum? Porque nós acreditaríamos que seriam os políticos a defender o bem comum, não é? Mas quando trabalhamos nos lugares, percebemos que muitas vezes os próprios políticos ou não têm a oportunidade de o defender ou acabam por se apropriar desse espaço com uma série de legislação também que existe, que os proíbe de trabalhar para o bem comum. Portanto, podemos dar exemplos concretos, como o espaço público. O espaço público, penso que aqui as duas concordamos, não é? O espaço público é um espaço de liberdade, onde todos nós temos o direito de nos apropriarmos do espaço. Na verdade, a legislação não é assim. Se eu quiser fazer algo no espaço público, eu tenho que pedir autorização ao município. Eu não posso chegar a um sítio e fazer algo, um mercado de fim de semana ou o que for, sem pedir autorização. Percebo. Por exemplo, nós estive envolvido durante algum tempo no ProChild e num projeto que durou alguns anos no bairro da Emboladora, e tudo o que faríamos ali tínhamos que pedir autorização ao IRU, claro. Não é? O Instituto de Reabilitação Urbana, que é um organismo que está fora do sítio, mas tudo o que fosse. Portanto, todas estas redes todo o aparato burocrático e legislativo que existe é tão grande que a dado momento também vai bloqueando muito daquilo que são as boas intenções. Mas quando me diz, e agora pode ser porque os temas, aquilo que trabalha, não é? Os grandes temas, o património, também o tempo, penso eu. Mas quando refere isso a professora Cidália, e se calhar a professora Maria Manuel também é capaz de pensar e verbalizar sobre esse assunto, e isto que posso enunciar é, quando isso acontece, a sensação que se tem é, do outro lado, no burocrata, o burocrata é um arquiteto, é um engenheiro, é um técnico superior, é o poder político, é, se quisermos, o lobbying, à maneira portuguesa. O que é que faz
o que é que, de saber feito, sabem, o que é que faz com que as coisas não andem, que obriguem a reformular, que obriguem a torcer os projetos de maneira e modo a satisfazer, e vai aqui um palavrão, a clientela política, ou pelo menos a mais imediata, ou algo assim do género. Porque falou, e bem, os arquitetos, quando estão a trabalhar ou a pensar, falou na Polis, até que ponto é que os arquitetos, a elaborar projetos, porque são mais criativos, ou sem estar a lançar farpas à engenharia civil, mas até que ponto é que, por exemplo, o espaço da Ágora é equacionado, a Ágora como, vamos lá, o sítio local para a dialética da consciência dessa dimensão cívica, dessa vida de interação na causa pública, na res pública? Nós todos somos seres políticos. Quer dizer, qualquer um de nós, em qualquer circunstância, evidentemente, tem uma, digamos, a sua atividade, nomeadamente cotidiana, e cada vez mais sentimos isso, é importante em relação às opções políticas, no sentido largo que temos. E um curso de arquitetura, na verdade, torna-nos absolutamente conscientes desse nosso papel. Porque de facto, o que nós somos muito colados à realidade. Somos muito colados à realidade no sentido que eu dizia, do sentido do projeto. E um projeto é sempre uma visão de futuro. Portanto, um projeto é algo que não existe. O projeto é algo que nós antevemos para um futuro. E, portanto, quando pensamos no futuro, evidentemente, estamos desde logo a fazer opções que são individuais, mas em termos daquilo que é um contexto, evidentemente, real e daquilo que é a possibilidade de intervenção. E nós, naquilo que a formação de um arquiteto numa escola e depois pela vida toda, porque um arquiteto, de facto, ninguém talvez acabe um curso e não tenha depois que estar continuamente a ganhar novos conhecimentos, certamente que temos, mas na arquitetura cada projeto é um projeto e, portanto, coloca novas questões. E talvez por isso seja tão interessante e um arquiteto nunca se aborreça, seja arquiteto toda a vida. E nesse sentido, quando temos, por exemplo, algo que é fundamental, penso eu, e que é um aforismo, que suponho não, acho que sei mesmo que foi Álvaro Siza quem uma vez disse, que a arquitetura não se ensina, que a arquitetura que se aprende. E, portanto, nesse sentido, a partir do momento em que um estudante chega à arquitetura, a partir de logo é muito responsável pelas suas próprias opções. E é isso que é profundamente questionado e cotidianamente questionado, não com um receituário de soluções, mas para ele próprio construir as soluções para os problemas que lhe são colocados. E isso naturalmente cria, primeiro, grandes confrontos interiores. É um curso que obriga as pessoas a crescerem muito, a confrontarem-se com as suas próprias questões em relação... Há uma tensão interna, se quiser. Tem que haver, não pode haver. E obriga-os também, obriga-nos a nós, enquanto professores também, a ter esse sentido crítico profundamente aguçado, porque estamos continuamente, nós não damos soluções, nós fazemos muito mais perguntas que conduzam os alunos a encontrarem as suas próprias soluções. Nesse sentido é verdade também, e é por isso que eu acho que gostamos muito de ser professores, é que sentimos que nós também aprendemos muito enquanto no nosso trabalho com os alunos. Portanto, não há só uma passagem não é de todo nesse sentido uma passagem de conhecimento, mas é a níveis diferentes, evidentemente, mas há uma troca muito, muito grande e que para nós professores também significa uma enorme aprendizagem e que nos alimenta muitíssimo, não tenho dúvidas. Eu penso muitas vezes, sei lá, o mundo dos adultos é bastante mais aborrecido num contexto em que a gente nova não existe, que eles chegam cá com muita esperança, não é? E com muita energia e muito entusiasmo. E nas próprias dúvidas deles nós vemos as nossas refletidas. E nesse sentido há esta pesquisa que um curso promove, que um curso de arquitetura de facto provoca e promove este sentido crítico, esta aquisição da capacidade de fazer perguntas. Eu diria que é uma das grandes mais-valias de um curso de arquitetura e que provavelmente é também por isso e por todas estas áreas de saber que entram, porque esta complexidade tem muitos níveis e, portanto, nunca há só uma solução técnica, não é? A solução técnica é uma parte do problema que ajuda a resolver todas as outras que aí entram exatamente nessas pequenas discussões entre o espaço público ou grandes
discussões que pode ser realmente intervenções de caráter estratégico e muitíssimo importantes em que somos consultados. E, portanto, isto obriga-nos a uma espécie de uma ginástica mental que é muito relevante desse ponto de vista do nosso crescimento interior e que, de alguma maneira, eu diria que nos torna a todos bastante aptos a enfrentar no pós-período de curso, se quiser, muitas outras, e encontramos isso, possibilidades de trabalhar também em muitas outras áreas. E isso, eu diria que é uma característica, não tem a ver aqui com esta escola, tem a ver com todas as escolas claro, de arquitetura, claro. Que é fornecerem ferramentas críticas de articulação e lidar com complexidades em que, digamos que a valoração dos vários temas que estão a entrar, depois estão na mão de alguém que está a fazer a síntese, porque o arquiteto, de facto, é um construtor de sínteses, basicamente. Um projeto é uma síntese de muitíssimos problemas e a muitíssimos níveis e escalas, em que as tais opções que se fazem, a valoração que se faz dessas diversas matérias, aí sim está profundamente imbuída do sentido político, da forma como lidamos com elas. E agora, para as duas professoras também, o espírito crítico, o tempo, no seu caso, no caso da professora Maria Manuel, o património, também já irá perceber o porquê, a arquitetura, ou a construção, na vertical, ou como quiser, sempre existiu, acompanhou sempre a humanidade. Penso eu que a arquitetura, mais erro, menos erro, esteve sempre muito ligada ao poder. Ao poder absoluto, os reis, nobres e afins. O salto da arquitetura, como essa consciência sobre a envolvência, o enquadramento, tem a ver com a ascensão, se quisermos, ou o surgimento da burguesia, meados do século XIX. A burguesia com dinheiro, com o espírito crítico, a burguesia que frequentava os cafés em Viena, em Veneza, em Paris, eventualmente no Porto, ou até em Guimarães e por aí, e a burguesia liberta de alguma forma a arquitetura daquilo que é a absolutização do gosto do edifício. Porque, a partir daí, os edifícios era, digo eu, a monumentalidade e, a partir dessa altura, com a burguesia, não sou eu que o digo, mas alguns estudiosos também o dizem, mas pronto, começa-se a perceber o caráter criativo, utilitário, funcional da construção dos edifícios. Até que ponto é que, por exemplo, um dos textos da professora Maria Manuel é o passo arquiepiscopal sagrado no Barroco e depois a bandalheira da República. Percebe-se? Quer dizer, não é a bandalheira, mas pronto, a República, a indiferença, o anticlericalismo daquela malta da maçonaria e afins e da carbonária, ou o abandono, o desleixo e tal. As flutuações políticas implicam, ou estas rupturas de paradigma, implicam a atuação do arquiteto e da arquiteta, no caso? Não sei se eu posso pegar por de facto, é um assunto muito interessante porque isto leva-nos à raiz do que é a arquitetura, que é algo indefinível, não é? Mas mesmo sendo indefinível, nós podemos, se calhar aqui, pegava em dois textos de referência, que é o Tratado do Vitrúvio, da arquitetura, e o de Reedificatória do Alberti, não é? Temos aqui 5 séculos de diferença, e de facto, segundo a Françoise Chouet, que escreve o livro A Regra e o Modelo, peço desculpa para quem nos está a ouvir que não está tanto dentro destes assuntos, mas de facto é com base na sua tese de doutoramento, e foi assim que eu aprendi com o professor Kruger, dizer que de facto o Tratado verdadeiro que inaugura a arquitetura enquanto disciplina é o Tratado da Reedificatória do século XV do Alberti. Ora, aqui temos logo um problema, porque nos leva à definição da própria arquitetura e leva-nos também a outra questão, que é aquilo que faz parte do saber do arquiteto e aquilo que não faz parte, aquilo que é incluído e aquilo que é excluído.
E eu, se for ao Vitrúvio, eu encontro, por exemplo, a água como sendo um tema fundamental, não é? E essa água como tema fundamental, hoje tornou-se finalmente moda no mundo dos arquitetos, aliás, está, se calhar não de todos, mas o pavilhão de Portugal na Bienal Veneza tem como tema a água. Nós andamos a tratar da água há 20 e parece se calhar um pouco mal dizer isto, mas já há 21 anos ou 22 anos nesta escola. Porquê? Por nada de especial, não somos nenhuns, porque este território de facto tem a sua matriz de povoamento na tessitura, na capilaridade imensa e riquíssima da água, não é? Desta bacia hidrográfica das duas, do Rio Ave e do Rio Vizela. E, portanto, é impossível desenhar sobre este território sem ter a água, sem ter a estrutura de caminhos, sem ter toda esta matriz, sem ter este parcelário miudinho, não é? Este minifúndio que caracteriza este território. Portanto, agora a pergunta é, isto faz parte da arquitetura ou não faz parte da arquitetura? Não é? No meu entendimento, faz parte da arquitetura. Portanto, a arquitetura, e não é preciso ser no meu entendimento, temos tantos autores como o John Abracan, que escreve um livro muito bonito de ler, que é o Palladio Children, que diz que, de facto, esta ideia que a arquitetura é fazer a obra extraordinária vem, de facto, dos 4 livros do Palladio, não é? Porque com a sua divulgação da sua obra, das suas casas de campo, que não era mais do que aquelas casas de campo, aquelas vilas fantásticas, como objetos na paisagem, fazem parte, de facto, de uma matriz rural, não é? De uma quinta. Mas essa quinta, às vezes, é esquecida, ser explicada, e fica só o monumento. E também explica muito bem nesse livro que se o Palladio estivesse a construir em Veneza, toda a sua obra era diferente, porque tinha que seguir uma morfologia que tinha a ver com a estrutura de canais e com o parcelário muito, muito fininho, não é? Portanto, com aquela morfologia ancestral que vinha de um saber fazer urbano e construtivo que estavam intimamente vinculados e que é um saber que tem a ver com o saber partilhado da comunidade, não é? E, portanto, isto não é para retirar o valor da arquitetura de autor, é só para dizer que, de facto, como dizia no início o António, neste campo, nesta banda larga, na arquitetura cabe toda esta aprendizagem, não é? Todos estes níveis entram nesta aprendizagem da arquitetura. Bom, eu, em relação ao comentário que estava a fazer, enfim, pese embora alguma interpretação que eu acho que talvez nesse trabalho não seja suficientemente explicado, na verdade, a arquitetura é sempre uma representação da sociedade em que é criada. Portanto, seja naquilo que é mais explícito e mais aparente, em que a conseguimos ler, seja, às vezes, em interstícios, em que podemos ler as tais outras camadas que também lhe estão subjacentes. E, naturalmente, isto quer dizer que, conforme as transformações, que vai refletindo as transformações da sociedade. E, portanto, dizer que em determinado momento o que temos de belos objetos estáticos, que eu diria que se sedimentaram ao longo de muitos séculos a partir de determinada aproximação cultural e de determinada estratificação social e política também, evidentemente que quando há grandes saltos nesse sentido, há uma série de temas que perdem valor para ganharem outros temas valor. Portanto, eu acho que não podemos falar de maneira nenhuma em bandalheira, de todo. O que eu quero dizer é que os interesses mudaram e, portanto, a partir daí algo que seria extraordinariamente valorizado até então deixou de o ser porque estávamos todos ocupados com outras questões. Nomeadamente, por exemplo, naquilo que passa a ser, eu diria, já o início de uma espécie de uma democratização e do acesso de todos a uma série de instituições, edifícios e, portanto, e que traz consigo, certamente, a destruição. A arquitetura, quando se constrói, quando se faz qualquer coisa, é sempre, de alguma maneira, se quisermos, um ato de violência. Pois, como dizia Marguerite Duras, quer dizer, não temos... détruire, dit-elle, não é? De facto, não temos alternativa em relação a isso, ainda bem. Agora, precisamos é de saber lê-lo. Sobretudo, e depois também esta questão do património. O património, nós hoje em dia vivemos num abuso absoluto daquilo que é o património. Um dia destes não podemos dar um passo sem estar a estragar alguma coisa que seja património, que é absolutamente insuportável.
Quer dizer, o património é algo que nós vamos, que é cultural, é um sentido cultural, e também pegando de novo na Chouet e, enfim, em muitos autores que já percebemos. Hoje em dia o património não é estático, o património vai-se valorizando de novo e à medida em que vamos tendo alguns temas que vão sendo mais importantes naquilo que consideramos. E se antigamente, e até ao século, enfim, até ao século XX, se quisermos, o património era mais ou menos restringido a alguns edifícios mais monumentais, de repente começamos a perceber que o património é muito mais do que isso e do que esses edifícios, e que essa tessitura, seja de edifícios, seja da água, seja, hoje em dia falamos tanto de património imaterial também, faz parte, de facto, daquilo que é a nossa herança coletiva e que Esta temos... cidade, por exemplo, não é? Sim, mas que temos que interpretar criticamente, Claro, porque nada claro. disto faz sentido ser congelado. E é esse o grande drama, suponho eu, e a grande dificuldade hoje em dia, é como é que nós lidamos primeiro com o entendimento daquilo que é o património e depois também com a sua interpretação no sentido de vamos torná-lo uma Disneylândia, que é o que está a acontecer hoje em dia em muitas circunstâncias, ou interessa-nos de facto um entendimento mais profundo no sentido de percebermos o que é que ele nos dá e nos interessa, tendo em vista de facto a construção do futuro. Para mim, não tenho dúvidas que esse é, digamos, a grande luz sobre a qual devemos ler, interpretar e defender aquilo que é o património. Porque, de facto, nem tudo que é antigo é interessante de todo, não é? Portanto, há um viés grande hoje em dia, enfim, provavelmente vivemos nesse pico agora que terá que ganhar outra vez alguma calma, que é percebermos, na verdade, o que é que da nossa memória nos interessa, porque a memória não é estática, a memória coletiva não é algo que existe, a memória coletiva é algo que nós construímos cotidianamente. E daí que a importância também, que é aquilo que nós fazemos também cotidianamente, e não apenas os grandes gestos, mas aquilo que nos conduz no nosso desenho e nos nossos projetos, enfim, enquanto arquitetos, não é? E a importância que eles têm, desde as coisas mais pequenas até às vezes intervenções de grande importância e que afetam muito a vida pública. Estamos a chegar com muita pena ao final da nossa conversa. Não falamos nada. É só mesmo uma provocação, quer dizer, no bom sentido, como é óbvio. Socorro-me de uma afirmação de um filósofo: o sublime encanta, o belo emociona. Até que ponto, como arquitetas, aquilo que ou se tem a percepção ou não, muitas vezes ou algumas vezes, se é que ocorre, se calhar nenhuma, pensam, escrevem, olham para a arquitetura do passado, do presente e a arquitetura a vir, como dizia o outro, estão ou são animadas por um certo espírito de melancolia, nostalgia às vezes, o tal espírito do Flaneur, à modo de Walter Benjamin, mas que animava, mas mais nesse sentido de uma certa nostalgia de algo que se vai perder e a melancolia desse tal belo que encanta, eventualmente, ou emociona. Como é que o estado da alma, sem psicanálise, como é óbvio, Bom, o de meu duas estado arquitetas... de alma, diria que nestas 2 semanas estive em 2 realidades muito diferentes. Na Bulgária, em Kuklan, onde está a ser construído uma área comercial, desenvolvimento comercial industrial gigantesca, num vale do rio Maritsa, junto à segunda cidade da Bulgária, Plovdiv, que eu estou sempre muito, peço desculpa dizer esta palavra, e aquilo que me emocionou ali é um misto de sentimentos, porque ao caminhar naquele sítio, em que nós temos, todo aquilo era uma várzea agrícola extensíssima, não há nada de romântico nisto, ali está uma indústria química que ocupa 90 hectares e que é um ponto no mapa, para termos a verdadeira dimensão. Essa indústria química funciona há 60 anos, não se sabe os níveis de poluição daquele sítio,
E é nestas coisas concretas que eu acho que nós podemos fazer a diferença. É quando levamos alunos connosco para conhecer estes sítios e eles são confrontados no lugar concreto com estas situações. Porque hoje em dia está tão na moda falar de sustentabilidade e de ambiente, mas é preciso percebermos a complexidade dos fenómenos. Junto a esta indústria está a ser, neste momento, construído este parque industrial, com todo este slogan de sustentável, todas estas palavras, não é? Vai desde a sustentabilidade até ao bem-estar dos seus trabalhadores. Eu posso dizer que da experiência de uma tarde lá senti mesmo que estava numa realidade distópica. Pior do que ter uma campainha era ter uma senhora de X em X tempo numa língua que eu não sabia. Se eu soubesse, eu penso que ainda era pior a dizer quando é que eu podia parar, quando é que podia ir beber água. Mas estas empresas, numa época em que se fala tanto de mobilidade sustentável, servem um mundo de empresas. Nós estivemos na fábrica Odelo, e esta fábrica fabrica componentes para a Mercedes. Portanto, e é uma área imensa que é vendida, de facto, como o grande desenvolvimento da Bulgária. E nós sabemos o que é que tem sido este grande desenvolvimento. Tem sido um desenvolvimento em que chegam as empresas, destroem uma porção imensa do território e a seguir vão-se embora. Assim, um bocadinho e como é que se faz a negociação? Como o sacrifício do Tarkovsky. A questão, eu não estou a dizer que este investimento não pode existir, mas é como é que se faz a negociação, não é? Como é que aquela estrutura de irrigação, não é? Como é que os canais de água e os caminhos e a agricultura subsiste, ou se não deve subsistir de todo, porque de facto estamos noutro paradigma. Mas este contacto com a realidade, que eu subscrevo inteiramente que a minha colega a Maria Manuela estava a dizer, acho que tem a ver com esta entrega mesmo, esta entrada no sítio e com este ir ao sítio. E da mesma forma caminhar aqui em Braga, não é? Claro. E perceber que, porque o património tem esta dualidade, é que patrimonializamos em excesso um sítio para destruirmos em excesso o outro lado. E este é que eu acho que é um dos grandes problemas, porque depois fazem-se todas estas urbanizações e as infraestruturas rodoviárias, no centro tiramos os carros, claro. Fora andamos a construir vias rápidas, circulares, tudo sem ter qualquer tipo de sensibilidade, urbanizações, sem termos qualquer tipo de sensibilidade ao conhecimento ancestral, que não tem nada de arcaico, mas de contemporâneo, como dizia Michel Serres, e que é importante também reconhecer, porque este é um saber ancestral, claro. Não é? Que não é só para patrimonializar, mas é para servir de base a este futuro que imaginamos todos os dias. Uhum. Bom, e nesse sentido, eu diria que a nostalgia não nos serve de nada. Pelo contrário, a nostalgia constrange-nos. Eu também falei em melancolia, de alguma forma. Sim, melancolia, sim. Evidentemente, todos temos algum olhar melancólico sobre muitas, com saudade, eventualmente algumas coisas. Agora, eu acho que prefiro sempre pensar que temos que acreditar, temos que acreditar naquilo que somos capazes de fazer, temos que ter entusiasmo pelo que somos capazes de fazer e temos que enfrentar, eu diria, e a arquitetura, e nós em Portugal temos muito boa arquitetura, e portanto é um bem que temos definitivamente que incorporar como algo de importante na nossa cultura e no nosso património, digamos assim, e portanto que somos capazes com esse conhecimento que temos, de ter entusiasmo na construção desse futuro, de acreditar que de facto temos, e eu acredito que temos um papel muito importante na definição de muitas destas políticas e num olhar crítico que absorve e que articula essa complexidade que vivemos, na incerteza também que os tempos nos trazem, muitas vezes na descrença que eles também nos trazem. Agora, a nostalgia não nos é útil de todo, mas, pelo contrário, eu acho e acredito que é quando olhamos para todo o capital de esperança que temos numa escola, com os alunos que temos e que são eles, de facto, é na mão deles que está a construção desse futuro, que são capazes e que serão certamente capazes de lidar com todas estas dúvidas e todas estas interrogações, exatamente porque têm
essa formação crítica capaz de ser reflexiva e de tomar decisões em prol daquilo que é o bem comum e a felicidade dos povos. Em meu nome pessoal e em nome da Rádio Universitária, da própria Universidade e do programa Livros com Rumo e das e dos ouvintes do programa de que sou autor, quero agradecer a simpatia e a atenção e o cuidado que a professora Maria Manuel Oliveira e a professora Cidália Ferreira Silva tiveram para esta conversa desta noite. Muito obrigado e até um dia destes. Muito obrigada. Muito obrigada.